Bom dia a todos. Eu estava certo que o show ia propor um projeto de lei para ver se a gente recebia um salário melhor na Anatel, mas não teve jeito. Mas isso faz parte, porque a gente desenvolveu uma teoria lá que se salário fosse bom, se trabalho fosse uma coisa boa, a gente pagava para trabalhar e não recebia para trabalhar. Se a gente recebe é porque não é um negócio muito bom. E quanto mais a gente recebe é porque é pior o trabalho. Então nós temos que ficar felizes porque ganhamos pouco e o nosso trabalho não é dos piores. Bom, me coube fazer nesse painel uma palestra sobre o tema central do painel. E o tema central do painel, lido de uma maneira muito direta, muito objetiva, nos leva sempre a vislumbrar o mercado de telecomunicações a partir de 2002, no que respeita à competição, o avanço das empresas na prestação de serviços nos mercados dos outros, uma luta acirrada pelo cliente, uma série de coisas que estão associadas basicamente ao aspecto econômico da atividade das empresas. É evidente que isso é um ponto importante, é evidente que isso é significativo nesse processo, mas eu quero passar um pouco mais além desse aspecto econômico, desse aspecto empresarial, da visão exclusivamente mercadológica do ano de 2002. Mas não vou deixar de falar sobre essa questão que se divide talvez em dois aspectos do espaço. O primeiro é o espaço geográfico, que as empresas tentarão conquistar a partir de 2002. E a partir de 2002, porque nós sempre nos posicionamos com relação às empresas que prestam serviço telefônico fixo comutado. Esse é, talvez, o elemento que nos faz sempre pensar em 2002. E em 2002, essas empresas que hoje atuam em determinadas regiões do país, segundo o Plano Geral de Outorgas, elas terão a possibilidade de começar a atuar em outros mercados que não os mercados que elas atuam hoje. Geograficamente, o que vai acontecer, o que é possível acontecer a partir de 2002 na telefonia brasileira? O modelo brasileiro de telecomunicações, ele foi concebido para ser implementado dentro de uma visão de universalização e competição, como a gente já falou inúmeras vezes. As empresas concessionárias, as que atuam sob regime de concessão, portanto, prestando serviço no regime público, elas são as empresas responsáveis pela universalização dos serviços. A elas cabe a responsabilidade de levar o serviço de telecomunicações compulsoriamente às mais distantes localidades do Brasil e colocá-lo à disposição de todos os brasileiros. As empresas espelhos, a missão era de iniciar o processo de competição na prestação do serviço telefônico fixo comutado. E nós estamos em implantação desse modelo. Esse modelo não está concluído e nem era imaginável que, não obstante tenhamos conseguido ganhar inúmeras etapas no processo e apenas em 3 anos alcançarmos o que nós já alcançamos, mas era inimaginável que uma empresa espelho, especialmente no serviço local, pudesse, em menos de 2 anos, alcançar uma parte importante do mercado brasileiro. Mas essas empresas espelhos como que estavam começando a desbravar o caminho para esse processo que virá a partir de 2002. Essas empresas espelhos poderão ser parceiras, não necessariamente adquiridas, como chegaram a comentar em algum momento. Eu acho que esse processo de aquisição de empresas, ele terá um limite, terá um termo no momento oportuno,
Mas essas empresas espelhos são parceiras potenciais das empresas concessionárias. O modelo, e diferentemente do que pode ter parecido, eu acho que ontem houve algum comentário sobre um possível retorno do sistema Telebrás, em hipótese alguma o modelo admite o retorno ao monopólio. O modelo foi desenhado para que o serviço seja prestado em regime de competição e, mais do que não admitir monopólio, ele não admite qualquer tipo de associação que caracterize um poder econômico muito grande para uma determinada empresa nesse mercado. As empresas concessionárias, elas funcionam como se fossem âncoras de um grande negócio, de um grande shopping, onde elas vão atuar. Elas são as empresas que sustentam a ação nas outras regiões e nos outros serviços que essas próprias empresas farão num regime privado de exploração de serviço. E, em hipótese alguma, o modelo admite que as concessionárias possam ser, de longe, controladas segundo as regras da nossa resolução, que trata de controle, por um mesmo grupo ou uma mesma pessoa natural ou jurídica. Então, o que vai acontecer é que nós temos que raciocinar sempre que nós teremos no Brasil 4, 5 ou 6, como era o desejo do modelo inicial, o máximo de empresa, grandes empresas atuando no setor de telecomunicações. As 4, naturalmente, são as 4 concessionárias, as grandes concessionárias. Eu estou falando nas grandes concessionárias, mas nós não podemos esquecer que nós temos, adicionalmente, nesse modelo, 2 outras empresas menores que ainda estão isoladamente atuando em determinados setores, como a CTBC, que atua em 4 setores, 3 ou 4 setores, e a Sercontel. Mas eu vou simplificar o raciocínio e falar apenas nas empresas grandes, porque facilita. Mas tudo que eu falar para as grandes se aplica, evidentemente, às menores. Então, essas 4 grandes empresas, elas existirão indefinidamente como empresas independentes. Há o desenho de que nós tenhamos no mercado brasileiro uma 5ª empresa, que é a Intelig, e havia um desejo manifestado nas próprias regras da licitação dos espelhos, que as 3 espelhos regionais se constituíssem uma 6ª empresa para atuar no mercado brasileiro. Foi a primeira vez que nós usamos um conceito que foi adotado agora na telefonia móvel pessoal, de um mesmo grupo adquirir as licenças em todo o país. Isso já foi feito para os espelhos. Há, evidentemente, que uma possibilidade de uma associação da Vesper com a GVT. A Vesper obteve 2 licenças, mas mesmo que isso não ocorresse, nós criamos mecanismos para que evitasse que esse início do processo de competição pudesse ser fragilizado, admitindo a possibilidade de que uma empresa concessionária de uma região pudesse vir a ser parceira de uma empresa autorizada, vale dizer, de um espelho em outra região. O que vai acontecer é que essas empresas, geograficamente, vão começar a avançar nos espaços das outras e vão avançar como empresas que prestam serviço no regime privado, portanto, sem responsabilidade de universalização, com os preços absolutamente livres, e atuando nos segmentos ou nos nichos de mercado que elas entenderem mais convenientes. Mas, mais do que isso, as empresas brasileiras, a partir desse momento, nós entendemos que estarão resgatadas aquelas dívidas mais importantes com a sociedade brasileira, ao antecipar os compromissos de universalização de 2003, e mais do que atuar no mercado da outra empresa, essas empresas estão liberadas para atuar no mercado internacional. Então, nós teremos certamente, e o desenho foi feito para isso, nós teremos uma grande empresa brasileira de telecomunicações que vai atuar no mercado brasileiro preponderantemente, mas não unicamente, formada pela Telemar, uma empresa que vai atuar muito forte no maior mercado brasileiro, que é o estado de São Paulo, que é a Telefônica, competindo de uma maneira muito forte com a Embratel e a Intelig no mercado internacional, já que de São Paulo parte quase que metade do tráfego internacional brasileiro, e uma empresa que, embora seja a menor,
que é a Brasil Telecom, hoje, sob o ponto de vista de mercado no Brasil, é a empresa que tem o maior potencial de crescimento dentro da própria região, porque ela tem uma fronteira toda com a região do Mercosul e com uma parte importante da América Latina, podendo se tornar, dentro de alguns anos, se os sócios deixarem, a maior empresa latino-americana de telecomunicações, podem ter certeza. Então, é esse o movimento que vai acontecer na telefonia fixa. E dentro desse modelo que foi feito para a telefonia fixa, a telefonia móvel pessoal vai avançar no mesmo sentido, na mesma direção. É bom lembrar que a gente tem feito, e eu costumo dizer que a gente tenta fazer uma marcha atlética para ir o mais rápido possível, mas sem ficar com os dois pés fora do chão em nenhum momento. Nós temos avançado muito nessa consolidação do modelo. Em 1998, 1996, para ser mais preciso, mas até 98, nós tínhamos 32 empresas no Brasil. Quando nós desenhamos o modelo para telefonia celular, naquela época, com 10 regiões, houve muitas críticas de pessoas ideologicamente ligadas a um modelo monopolista estatal, de que nós estávamos começando a quebrar o monopólio quando definimos as regiões do serviço móvel celular. E realmente era isso. Nós estávamos começando a descaracterizar a área de atuação das empresas do mapa político do Brasil. Começamos a criar empresas que envolviam vários estados. E foram criadas, então, as 10 regiões. Mas quando fizemos os estudos para o serviço telefônico fixo comutado, nós definimos, nesse momento, qual era a divisão adequada do Brasil em regiões de atuação de empresas de telecomunicações e definimos as 3 regiões. E foi por isso que nós definimos também que o serviço móvel pessoal deveria convergir para as 3 regiões do serviço telefônico fixo comutado. E quebramos, na regra do serviço móvel pessoal, uma série de obstáculos, removemos uma série de obstáculos que existiam para que as empresas de serviço móvel celular pudessem avançar e criar uma dimensão mais importante para o seu negócio. De tal forma que hoje o desenho do modelo está absolutamente consistente, tanto para a telefonia fixa quanto para o serviço móvel pessoal. Nós acreditamos que essa possibilidade levará também a um passo subsequente no modelo, que é a associação ou a parceria de empresas de serviço móvel pessoal com empresas de serviço telefônico fixo comutado, criando, sim, aí nesse momento, as 4, 5 ou 6 grandes empresas que vão atuar no mercado brasileiro, em todo o território nacional, e prestando todos os serviços, serviços móveis em todo o país, serviço fixo local, nacional e internacional. E essas empresas é que formarão a base da competição na prestação do serviço, resgatando e consolidando definitivamente o modelo. Os percalços que encontramos no caminho para essa consolidação são muito menores, os obstáculos são muito menores do que os que podíamos imaginar para que isso pudesse acontecer. E o desejo, a vontade para que isso aconteça é simplesmente porque essa é a maneira mais econômica de prestar serviço para a sociedade brasileira. Não é para atender a uma necessidade, uma vontade dos empresários, mas é porque nós entendemos que essa é a maneira mais segura de prestarmos, de termos a sociedade brasileira atendida de uma forma conveniente. O segundo espaço em que as empresas terão que atuar no mercado é o espaço dos serviços. Nós estamos caminhando celeremente para a chamada convergência tecnológica e a ampliação dos serviços, a utilização múltipla ou para multisserviços de uma plataforma de telecomunicações é cada vez mais natural, cada vez mais presente para todas as empresas.
E nessa questão dos serviços, eu já até me antecipei um pouco, no caso da telefonia, nós vamos ter, a partir desse momento, da quebra desses obstáculos ainda existentes na telefonia fixa e na telefonia móvel, nós vamos ter empresas que hoje prestam serviço só de longa distância, como a Embratel e a Intelig, prestando serviços locais. Nós vamos ter as empresas regionais prestando serviços de longa distância. Mas o grande avanço na questão da multisserviço será, certamente, a convergência e a miscigenação que irá acontecer das prestadoras de serviço, envolvendo também e especialmente os serviços multimídia. Nós teremos um avanço importante e significativo da convergência tecnológica com a mobilidade e os serviços de entretenimento, os serviços de mídia. Eu estive agora recentemente numa viagem e tive a oportunidade de assistir uma apresentação, me foi feita uma apresentação sobre a visão de uma indústria com relação à questão da convergência tecnológica. E é evidente, salta aos olhos a necessidade imperiosa até de que façamos um trabalho urgente na área de mídia, na área de radiodifusão, na área de comunicação eletrônica de massa, para que esses segmentos de serviços de telecomunicações não fiquem obsoletos na sua estruturação. Eu costumo dizer até para o pessoal de radiodifusão, que quando nós fizemos a remodelagem dos outros serviços de telecomunicações que foram incorporados na Lei Geral, nós usamos muito como exemplo até o desenho vitorioso da radiodifusão no Brasil, mostrando que era possível a iniciativa privada fazer serviços de excepcional qualidade, com o Estado sendo licenciador e o regulador do serviço, sem ter nenhum envolvimento empresarial. Usamos isso, desenhamos todo o modelo para as telecomunicações, e hoje os serviços de telecomunicações que não radiodifusão tornam-se cada vez mais diversificados, e a radiodifusão está precisando dar um salto, senão ela vai ser, de certa forma, muito penalizada, prejudicada, vai sofrer muito com o ataque que os outros serviços de telecomunicações naturalmente vão fazer sobre ela. As plataformas digitais para serviços de televisão, a tal famosa televisão digital, nada mais é do que uma plataforma para serviços de telecomunicações com aplicações fantásticas, especialmente na transmissão de dados de uma maneira aberta ao público, de uma maneira absolutamente broadcast, sem qualquer tipo de necessidade de assinatura ou de restrição. E mesmo no caso em que precise assinatura para transmitir através dessas plataformas de radiodifusão, já existe tecnologia que permite, no receptor do usuário, colocar mecanismos de contagem de uso das informações para poder fazer a cobrança. Hoje não tem ainda no Brasil, mas no exterior já existem veículos com uma tela, com um mini computador na tela, ligado a uma central de informação, que recebe dados sobre o tráfego, sobre congestionamento, sobre acidentes, sobre uma série de coisas que acontecem nas vias públicas das diversas cidades, em que o próprio computador do sistema, ao ter a informação de uma via interrompida por algum motivo, recalcula, tendo conhecimento das mãos das ruas, recalcula qual é o caminho mais fácil e mais rápido para o cidadão cursar para se deslocar de um ponto a outro. Essas coisas só são possíveis porque a tecnologia permite essa mistura dos serviços. E isso vai ficar cada vez mais evidente, e acho que o salto que o Brasil deu em telecomunicações de uma maneira geral, ele pode prejudicar o serviço de radiodifusão, e ter esse salto, de alguma forma, atrapalhado, se nós não corrermos como devemos na discussão de um novo projeto de comunicação de massa que envolva essas coisas. Eu tenho
Eu tenho informação que o ministro Mendes da Veiga está preocupado com essa coisa, com isso, e tem dado uma atenção muito grande para que esse projeto, o mais rapidamente possível, possa estar colocado no Congresso Nacional para que possamos debatê-lo. Acho que vai ser um dos debates mais importantes que teremos no setor nos próximos meses. E, de certa forma, eu já falando isso, no espaço da tecnologia. A tecnologia nos dá, certamente, uma